Meus alunos e alunas do 7º ano, professor Soares trazendo aqui esse vídeo para vocês, onde eu quero estar explicando para vocês esse conteúdo da página 117, que são o que nós na matemática chamamos de termos algébricos. Então observe aqui as figuras abaixo. Nós temos a figura 1, essa figura 1, ela representa um polígono, né, que tem vários lados. Então tem a figura 1, a figura 2 e a figura 3. Então veja aqui o que diz. Os lados da figura 1 foram divididos em segmentos de mesma medida. Então veja que os lados da figura 1 foi dividido aqui, e aqui você vê que tem esses tracinhos. Esses tracinhos têm a mesma medida, e essa medida é o tamanho X. Aqui representa um número, pode ser o número 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, né? Então ele representa um número. Considerando a medida desses segmentos iguais a X, dizemos que o perímetro da figura é dado por 20x. Então, lembrando que o perímetro é exatamente aquela continha que você vai fazer adicionando os lados, o tamanho dos lados, a medida dos lados. Então, esse 20 que aparece aqui, veja como ele tem medidas iguais. Então aqui, em cada um desses espaços, você teria o x, e ele aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aqui 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então é por isso que o perímetro aqui vai aparecer com 20x. Agora vamos analisar a figura 2. A figura 2 é formada por 3 regiões quadradas. Então veja aqui, ó. Eu vou dizer aqui o 1, o quadrado 2 e o quadrado 3, de lados de mesma medida. Então, se é um quadrado, então aqui também eu tenho o y, aqui também y, aqui y, aqui y. Cada um dos lados serão todos iguais a y, né? Então aqui fica o seguinte: a figura 2 é formada por 3 regiões quadradas de lado de mesma medida. Considerando a medida dos lados dessas regiões iguais a y, escrevemos a área da figura como 3y ao quadrado. Ou seja, essa figura, a figura 1, a área dessa figura 1 é você multiplicar os lados y vezes y. Aqui, multiplicando y vezes y, você tem y ao quadrado. A mesma coisa vai acontecer aqui, você também vai ter o y ao quadrado, e aqui você também vai ter o y ao quadrado. Então, quando nós juntarmos esse y ao quadrado, que representa a área do quadrado 1, o y ao quadrado, que representa a área do quadrado 2, e o y ao quadrado, que representa a área do quadrado 3, nós vamos ter aqui os 3y ao quadrado. Ou seja, considerando que todos os quadrados têm a mesma medida de seu lado igual, né? Y é a medida do lado. Então, aqui na figura 3, o que acontece? Na figura 3, aqui o meu está preto e branco, mas no nosso desenho nós temos uma parte pintada aí de as medidas dos lados da figura 3 valem A. Sua área será dada por A ao quadrado, enquanto a área da região azul, né? Então veja aqui que nós temos uma região azul aqui nessa figura 3, que eu vou colocar ela aqui para a gente não ficar perdido. Aqui está pintado de azul, aqui também azul, aqui azul, aqui também azul, e somente esses aqui. Então, o que diz aqui, ó? Vamos analisar novamente. Onde é que nós estamos? Como as medidas dos lados da figura 3 valem a sua área, ou seja, a área toda da figura, né, vai ser o A ao quadrado. Enquanto a área da região azul será
5 nonos de A ao quadrado. Por que 5 nonos? Então, veja que a parte toda foi dividida em 9 partes, ou seja, você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, o denominador 9. E as partes que foram consideradas, ou seja, que foram aqui que nós chamamos de achuradas de azul, corresponde a 5. Então, eu tenho 5 nonos. 5 nonos de quem? Do A ao quadrado. Então, aqui vai ficar a expressão 5 nonos de A ao quadrado. Então, agora, vamos continuar aqui. E o que nós vamos ter? As expressões 20x, que representa aqui o perímetro da figura, da primeira figura, da figura 1, 3y², que representa a área dos 3 quadrados, e 5 nonos de A ao quadrado, aqui da figura pintada de azul, são o exemplo do que nós chamamos de termos algébricos. É um nome novo para vocês, nós chamamos de termos algébricos. Em um termo algébrico, distinguimos o coeficiente. O coeficiente é essa parte numérica e a parte literal. A parte literal que são formadas pelas letras. Então, no quadro aqui abaixo, mostramos alguns termos algébricos e destacamos em cada um o coeficiente e a parte literal. Então, aqui eu tenho um termo algébrico, 5x. O número 5 é o coeficiente, o x é a parte literal. Menos m, aí o coeficiente é o menos 1, sempre lembrando que o coeficiente numérico, seja ele negativo ou positivo, mas que seja 1, eles não aparecem no termo quando ele for 1, ele não aparece. Então, aqui no caso ficou menos m, o coeficiente é menos 1, e o m é a parte literal. Aí nós encontramos outro termo algébrico. Tudo isso aqui é um termo algébrico. Menos 3/4 xy². Menos 3/4 é o coeficiente e xy² é a sua parte literal. Aí nós encontramos o outro termo algébrico. Eu tenho aqui menos ax/6. O coeficiente é o menos 1/6, que é um número fracionário, ele está aqui, né? Eu disse para vocês que quando é 1 ele não aparece, então aqui tem um 1 aqui do lado do ax. E a parte literal ax. Observe que um termo algébrico possui apenas um coeficiente e uma parte literal. Vamos repetir, isso que é importante. Observe que o termo algébrico possui apenas um coeficiente e uma parte literal. Agora, a expressão 2a menos 5b é uma expressão que possui dois termos algébricos, que é o 2a e o menos 5b. O coeficiente de A é 2, né? O coeficiente do termo algébrico 2a é 2 e o do B é menos 5. Então, veja aí uma diferença, né? Observar isso com muita atenção. Então, aqui nós temos aqui duas observações importantes. O número racional, né? Lembrando que número racional é esse conjunto mais amplo, que tem número inteiro, que tem número natural e que tem também os números decimais e tem também os números fracionários. É considerado um número racional, ele é considerado um termo algébrico sem parte literal. Assim, a expressão x² menos 5x mais 6 tem três termos algébricos. Quais são os três termos? O primeiro é o x², o segundo é o menos 5x e o terceiro é o 6. O coeficiente do x² é 1. O coeficiente do menos 5x é menos 5 e 6 é um termo sem parte literal. É o que está falando, né? Que todo número racional ele representa também um termo algébrico.
Note que o resultado da adição de termos algébricos é uma expressão algébrica. Então, veja que a adição de termos algébricos é uma expressão algébrica. Então, aqui foi somado, né, o x ao quadrado mais menos 5x mais 6. E aqui nós encontramos a sua forma aqui resumida, né, x ao quadrado menos 5x mais 6. Isso aqui representa para nós uma expressão algébrica que tem 3 termos. Então, recapitulando, nós temos expressão algébrica, por exemplo, 3x é uma expressão algébrica, o coeficiente é o número 3 e a parte literal é o x. E nós temos também a expressão algébrica com 2 termos, que foi o caso aqui dessa expressão 2a menos 5b, e temos também a expressão algébrica com 3 termos, como esse, com 3 termos algébricos, x ao quadrado menos 5x mais 6. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, sobre termos algébricos, e estudem, tire dúvida aí, façam as atividades e até o próximo vídeo.